Irmãos, abram a Bíblia de vocês, no capítulo 4 de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Quem achou, diga amém. Ainda falta gente aí. Hebreus 4, 14. Amém? Irmãos, diz assim, deixa eu ver se está ali já. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmão, repita assim comigo: ajudados em tempo oportuno. Mais alto um pouquinho agora: ajudados em tempo oportuno. Irmãos, quando abrimos o livro de Hebreus, nós percebemos algo diferente. Eu não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade de ler o livro de Hebreus, mas a gente percebe algo diferente. Primeiro porque, por muitos teólogos, comentaristas bíblicos, o livro de Hebreus é considerado o quinto evangelho. É um livro que retrata o ministério divino e eterno de Cristo. Os evangelhos, João, Mateus, Marcos e Lucas, eles tratam do ministério terreno de Jesus. Hebreus já trata do ministério eterno e divino, como Cristo continua agindo nas nossas vidas. E o livro de Hebreus parece um sermão escrito. Ele é profundo, denso, e ele tem uma aplicação pastoral de doutrina, de aconselhamento muito grande. Esse livro ele foi escrito a cristãos cansados já, irmãos. Cristãos cansados com a perseguição, com as adversidades que a vida cristã é apresentado na vida cristã. Esse livro foi escrito para cristãos judeus que viviam em Roma e algumas partes ali da Itália, e eles estavam tentados, como na carta de Gálatas, que temos estudado aqui nas quartas-feiras, na Quarta Viva, eles estavam tentados a voltar às antigas tradições. E a pergunta deles era a seguinte: vale a pena continuar em Cristo Jesus? Será que vale a pena passar por tudo isso, por toda a tentação, toda a adversidade, continuar servindo a Cristo? Vale a pena manter minha fé em Cristo? O autor responde com firmeza aqui em Hebreus: vale a pena, porque Cristo é suficiente. O autor também, ele faz questão de associar 30 vezes o Antigo Testamento nesse livro. E uma regra da hermenêutica, que é a arte de interpretar o texto bíblico, diz que a gente tem que reparar no texto as palavras que são mais repetidas. E a palavra que é mais repetida em Hebreus é melhor. E ela é sempre atribuída a Jesus. Ou seja, ele faz um link com o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo dizendo que Cristo é melhor. Ou seja, o que o autor quer dizer? Que em Cristo nós temos a resposta das nossas vidas. Que nós devemos abandonar as práticas antigas e focar em Cristo, porque Ele é melhor do que os profetas, do que os anjos, do que o sacrifício, do que toda a tradição, do que Moisés. Cristo é melhor. Então, se antes nós tínhamos sombras, figuras que apontavam para Cristo, hoje nós temos a realidade plena em Jesus. E o capítulo 4, a gente chega aqui no capítulo 4 dessa mensagem, desse texto, dizendo que temos um sumo sacerdote perfeito. Esse sumo sacerdote atravessou os céus, conhece as nossas fraquezas e que nos convida a nos aproximar com confiança do trono da graça. Diante dessa introdução, a gente vai entrar no texto. Irmãos, e é verdade que a vida cristã, ela é marcada por tempestades, por adversidades,
crises emocionais, financeiras, perdas, ataques do inimigo. Quem aqui pode dizer que nunca passou por uma crise, seja sentimental, financeira? Financeira, Rafa e Marcelo dificilmente passa, mas o restante de nós, meros mortais, passamos por crises financeiras, espirituais, momentos de dificuldade na nossa vida. Momentos onde achamos que não vai ter mais jeito. Em alguns momentos sentimos que a nossa estrutura, ela vai se quebrar, como um navio à deriva. O autor de Hebreus nos apresenta uma palavra poderosa. E essa palavra, irmãos, ela só aparece 2 vezes no texto bíblico. Ela aparece em Atos capítulo 27, versículo 17. E aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 16. E o nome dessa palavra é boeteia. O que significa boeteia, Bertinho? É o socorro que corre ao nosso encontro no momento certo. Cristo é o socorro que corre ao nosso encontro no momento certo. Você pode dizer amém por isso? É essa ajuda externa que mantém o barco inteiro e a imagem perfeita do socorro de Deus. Tem uma frase que é anônima que diz: quando a vida ameaça nos partir no meio, é a graça de Deus que nos envolve com cordas e nos mantém de pé. Versículo 14, acompanhe na sua Bíblia comigo. Quem não tiver, acompanhe aqui no telão, capítulo 4, versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Irmãos, nesse primeiro versículo, nós percebemos que o socorro, ele nasce do trono de Deus. O socorro, ele nasce em cima, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, ou seja, o nosso socorro vem do céu. Aqui já mostra que Cristo é o sumo sacerdote perfeito, já entronizado e vitorioso, e garantindo a nossa vitória. Mas não é a minha vitória da minha causa na justiça, que está para ter uma decisão. Não é a minha vitória de um concurso que eu estou orando para passar. Não é uma vitória terrena, irmãos. Cristo é a nossa vitória eterna. Ele vai nos dar uma vida eterna para cantarmos a Ele, contemplarmos face a face. Essa é a visão que temos que ter em relação à vitória garantida, que é a ajuda do céu que está sempre disponível para nós. Sempre disponível para nós. Irmãos, antes que o amássemos, Ele nos amou primeiro. Cristo nos amou primeiro antes de enxergar em nós qualquer atitude boa. E assim como no navio, em Atos 27, a gente vai dar uma lida lá. Assim como o navio em Atos 27, ali ninguém podia se salvar sozinho. A nossa alma precisa de uma ajuda externa, que é essa graça que desce do trono. Acompanha comigo, não precisa abrir lá não. Mas Atos, capítulo 27. Se você quiser, pode ir lá também. Olha o que diz Atos capítulo 27, versículo 17. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. Essa frase aqui, reforçar o navio com cordas, remete à palavra grega, boeteia. E boeteia é esse socorro bem presente, esse socorro oportuno, essa ajuda que vem do alto de forma oportuna para livrar os seus. João Calvino diz que o socorro de Deus não vem do esforço humano subindo, mas da graça soberana de Deus descendo. Ajuda vem de cima, irmãos. A ajuda que nos sustenta vem de cima e não de dentro de nós. Então pare de tentar amarrar a vida com as cordas humanas. Pare de tentar dar um jeitinho na sua vida com os recursos humanos, com a religião, com a performance, com a autossuficiência, porque não há tempo e nem causa perdida para quem está amarrado pela providência de Deus. É a providência de Deus que nos sustenta e nos mantém de pé. Aqui em Atos, capítulo 27, Paulo está sendo transportado como prisioneiro. E Deus já havia dito a ele que ele iria chegar até Roma. Só que houve uma grande tempestade, o mar começou a se bater, o navio começou a se despedaçar. Eles pegaram as cordas, com alguma estratégia de quem trabalha no mar, quem trabalha com barco, deram a volta no barco com cordas, para que o barco não se despedaçasse.
para sustentar o barco ali firme até chegar no seu destino. Esse é o sentido de Boeteia, é essa corda que nos mantém firmes, e Cristo é a nossa Boeteia, diante das adversidades, diante das tempestades, Cristo é o nosso socorro. Não há causa perdida para quem está amarrado pela providência de Deus, para quem está sustentado pela providência de Deus. Acompanha comigo o versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Irmãos, o socorro de Deus, a Boeteia, que é essa ajuda, ela é movida pela compaixão, pela misericórdia do próprio Deus. Olhando para a nossa fraqueza e pecaminosidade, Ele resolveu nos salvar. Porque temos um sumo sacerdote porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Cristo, Ele conhece as nossas fraquezas, irmão. Ele conhece a minha fraqueza, a sua fraqueza. Não como um espectador distante, que olha de longe a minha fragilidade, mas como quem já enfrentou o peso da carne humana. O próprio Cristo, o próprio Deus se fez carne, e enfrentou o peso da carne humana. Irmãos, Ele é poderoso para ajudar e misericordioso para sentir. É isso que o versículo 15 está dizendo. O próprio Deus sentiu as nossas dores. É por isso que é eficaz essa ajuda, esse socorro. Boeteia aqui é ajuda que não julga, mas que sustenta. Deus não é essa ajuda onde Ele vai te ajudar e vai requerer de você algo em troca, como se fosse uma barganha, como se fosse algo que você tivesse que pagar para realmente merecer essa ajuda dEle. Não. Como as cordas que envolvem um navio quebrado sem perguntar por que ele rachou. Martin Lloyd Jones diz: Cristo não apenas sabe o que sentimos, Ele sentiu o que sentimos, e é por isso que o seu socorro é cheio de ternura e eficácia. Irmão, você pode estar trincado aqui essa noite. Você pode estar destruído, devastado pelas tempestades da vida. Mas Cristo te envolve com graça no momento certo. E toda vez que eu falo, que eu prego a respeito de mar, de barco, eu lembro da Maristério e da Zete. Gente indo para o Provetar. Já contei essa história aqui 1 ou 2, 3 vezes, mais ou menos. Gente no Provetar, irmãos, era uma chuva densa, não dava para ver nem 10 metros na frente do barco direito, muita chuva. Na curva do Acaiá, para quem já foi, sabe como é perigoso aquela parte ali. E as ondas começaram a bater em direção à costa, e o barco ali no meio, a onda batendo de cá, e a pedra ali, e eu nunca vi a Zete orar, irmão. Foi a primeira vez que eu vi a Zete orar. E ali todo mundo abraçado, orando, e eu lá em cima, me mandaram lá para cima para segurar a nossa, eu só a ponto de morrer, me mandaram lá para cima para segurar as malas. Eu só olhando o travesseiro caindo no mar, e eu falei: meu Deus do céu, vou partir aqui mesmo. Deixei nenhum herdeiro para herdar as terras do Zungu, lá do meu pai. Mas Cristo é esse socorro bem presente, que diante da adversidade, Ele sustenta o nosso barco diante da tempestade, irmãos. Com a nossa capacidade, nós não conseguiríamos sustentar esse barco. As nossas cordas, os nossos recursos, eles não seriam capazes de manter esse barco firme até chegar no seu destino. Mas Cristo é o socorro bem presente. A ajuda de Deus não depende de você estar forte. Pelo contrário, ela abraça a sua fraqueza. Vamos exercitar a comunhão. Olha para quem está mais próximo de você aí. Achou alguém? Não fica sem ninguém não, acha alguém aí. Diz assim, ó: a mão que te socorre. Fala mais alto, fala com convicção: a mão que te socorre já carregou espinhos e cravos, por isso ela nunca falha. Aplauda o Senhor nessa noite. Irmãos, nunca falha.
nas minhas oportunidades de pregar, eu sempre repito, quantas vezes você passou por adversidades e Deus te livrou, irmãos? Quantas vezes você passou por problemas que você julgava não ter solução, e hoje você está aqui, para contar como Deus solucionou aquele problema da sua vida. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Só que como eu falei de garantia, a garantia da salvação, a garantia da eternidade, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida cristã não pode se basear nessas vitórias que recebemos aqui na terra. Porque isso não é o Evangelho. Uma vitória que recebemos aqui, uma bênção que recebemos aqui, uma cura que recebemos aqui, um casamento que recebemos aqui. O Evangelho não é isso. A alma pecadora busca isso aqui na terra: sucesso, saúde, fama, dinheiro. Essa é a alma do pecador. Um bom relacionamento, qualquer um busca isso. Nós buscamos a esperança de viver com Cristo. Aquele que serve a Deus, diante das adversidades, ele permanece feliz, porque ele sabe que quando isso daqui acabar, irmãos, por mais que eu não tenha ganhado a minha causa na justiça, Ele vai me manter firme. Ele vai me manter firme. Versículo 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos de misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Essa frase, no momento de necessidade, é a frase onde foi traduzida a palavra boeteia, que é esse socorro oportuno, essa ajuda de Deus. Boeteia indica ajuda imediata, eficaz, soberana. O tempo oportuno, irmão, o tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo não é de um juiz, o tempo não é do seu pai, do seu filho, do seu esposo, da sua esposa. O tempo é de Deus e Ele nunca chega atrasado e nem chega cedo demais. Ele não se atrasa, irmãos. Como no navio, lá em Atos 27, as cordas não chegaram antes da tempestade, mas no momento certo para sustentar o casco até o porto seguro. Se você não sabe, nessa história de Atos 27, no transporte de Paulo como prisioneiro, o barco ele é destruído. Mas a promessa para Paulo, a palavra de Deus para Paulo, é que eles chegariam até o porto. O que isso traz para mim e para você? Por mais que o nosso barco seja destruído, nós vamos chegar até o porto da salvação, em nome de Cristo Jesus. Por mais que as nossas orações não sejam respondidas, nós vamos chegar lá, porque Cristo é fiel. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Continuando aqui, a providência de Deus nunca chega tarde, ela chega no tempo exato que Ele mesmo determinou. Você às vezes pode sentir que essa sua ajuda demorou, mas a graça de Deus nunca falha. Muitas vezes Deus espera o vento mais forte para que você perceba que só Ele te mantém inteiro. Muitas vezes vão acontecer coisas difíceis de suportar, mas é Deus que te mantém inteiro. É Ele quem te sustenta nas adversidades da vida. Confie nisso de forma plena. O povo lá da Itália, para quem foi destinada essa carta, eles não estavam mais acreditando nisso, que Cristo era suficiente para eles. Mas o autor de Hebreus diz: Cristo é suficiente. A boeteia é a graça que envolve a sua vida no exato momento em que você não aguenta mais sozinho. Eu não sei qual tem sido a sua realidade aqui, irmãos. Eu sei que tem gente aqui passando por problemas difíceis de suportar. Em diversas áreas da vida, na família, no casamento,
na vida financeira. Irmãos, mas confie em Deus. E eu não estou falando isso da boca para fora. Eu não estou falando isso como um jargão cristão. Ah, você deve confiar em Deus e agora está tudo tranquilo. Ainda bem que você me avisou, Bertinho. Agora está tudo tranquilo. Mas é porque essa precisa ser a verdade das nossas vidas, irmãos. Porque por mais que sejam solucionados os seus problemas aqui na terra, se a solução que eu e você precisamos não for entregue a nós, não vai adiantar de nada. Porque no céu, irmãos, nós não vamos sentir falta de dinheiro. No céu, nós não vamos sentir falta de alguém que parou de falar com a gente. No céu, nós não vamos sentir falta de alguma coisa que nos incomodou aqui, ou então de algum problema que não foi resolvido. Nós comemoraremos eternamente, contemplaremos a face de Deus, e isso é a coisa mais linda que o Evangelho pode nos prometer, um relacionamento com o Criador. E Cristo, irmãos, é a encarnação desse socorro bem presente. Cristo é a encarnação da Boeteia. Ele desceu ao naufrágio e abraçou a nossa fraqueza. Nos tirando do lamaçal do pecado, Ele nos envolveu com a graça da cruz e nos mantém de pé até o porto seguro da nossa salvação eterna. Você crê nisso? Ele vai nos levar até a salvação. Ele vai nos guiar. Da mesma forma que os santos vão perseverar, Deus pede que nós perseveremos na obra dele. Mas não vai ser fácil, vamos passar por adversidades. Mas nós vamos chegar ao porto, irmãos. Nós vamos chegar ao porto da salvação eterna. Lloyd Jones diz que a cruz é a corda que o céu lançou para que a alma naufragada chegasse ao porto com eternidade. Cristo não é apenas aquele que nos salva da tempestade, Ele é o próprio socorro que nos envolve quando tudo em nós já começou a se partir. Quando tudo em nós começou a se despedaçar, quando não conseguimos mais enxergar a esperança, a enxergar uma luz no fim do túnel, Cristo é esse socorro. E se você hoje ainda está inteiro, é porque a graça dele te amarrou antes que você afundasse. A graça de Cristo te sustentou, irmãos, até aqui. E ela vai continuar te sustentando. Apesar dos momentos difíceis. Apesar das adversidades. Tem uma história de um submarino americano. Squalus, o nome do submarino. Em 1938, esse submarino afundou na costa americana. 33 homens estavam dentro do submarino e ele afundou 70 metros de profundidade. Eles estavam lá dentro do submarino vivos, mas incapazes de se salvar. Até que a Marinha Americana disponibilizou um navio de resgate. O nome desse navio era Falcon. E ele tinha cordas e cabos e uma cápsula especial que ela se conectava, ela era atrelada à parte superior do submarino. Só que antes desse acontecimento, desse naufrágio, nenhum submarino tinha sido resgatado com eficácia. Não tinham tido sucesso em nenhuma dessas operações. Mas eles tentaram mais uma vez, com essa cápsula desenvolvida. Então eles desceram essa cápsula, eles colocaram na escotilha do submarino. Dentro dessa cápsula eles prepararam um a um com oxigênio e foi subindo um a um, sendo salvos. Aqui nesse episódio, o socorro também veio de cima. E foi o primeiro resgate de um submarino bem sucedido da história. O que isso mostra para nós? Que Cristo é como se fosse essa cápsula de resgate, irmãos. Que desceu do trono até a escuridão do nosso naufrágio espiritual.
Ele se encaixou na escotilha do nosso desespero, nos envolveu com misericórdia, nos levou um por um das profundezas da morte para a vida eterna. Esse é o Cristo que servimos. Por isso que não faz sentido viver um relacionamento com Cristo achando que está fazendo muito só vindo para a igreja. Por isso que não faz sentido viver um relacionamento com Cristo achando que é suficiente estar aqui aos domingos. Eu não estou falando que você deve abandonar a obra, mas eu estou falando que o seu relacionamento com Cristo não pode ser baseado no que você faz para Ele. Ele já fez tudo por você. E agora, como forma de gratidão, você deve responder a Ele com serviço. Irmãos, um verdadeiro cristão precisa trabalhar na obra de Deus. Precisa se envolver com a igreja, com a vida comunitária. Quando eu tenho oportunidade, eu falo aqui com o Ministério de Louvor. Não faz sentido nós, como ministros de louvor aqui na frente, cantarmos as canções mais lindas e não termos vida comunitária com a igreja, não saber o nome da Érica, do Pio, não saber o nome do Jarrão, não poder dar um abraço sincero neles. Não faz sentido. Eu carregar a vida cristã só fazendo o que eu acho que é certo, ou então o que a comunidade cristã me disse que é certo. Pelo contrário, nós somos chamados para ter um relacionamento vivo com Deus vivo, irmãos. Um relacionamento verdadeiro, um relacionamento genuíno. Sabendo que diante das adversidades, Ele é a boeteia, Ele é o socorro, bem presente no momento da angústia. Charles Spurgeon diz: a graça de Deus desce mais fundo do que o pecado jamais poderá nos levar. Às vezes você pode estar atolado no pecado, mesmo estando aqui na igreja, mas Deus, irmãos, Ele é a boeteia que pode te resgatar do fundo do pecado, te trazer de volta para uma vida de relacionamento com Ele. Esse é o objetivo do Evangelho. Não é que você vá morar no... O objetivo do Evangelho não é você morar no céu, irmão. O objetivo do Evangelho não é você vencer dificuldades. O objetivo do Evangelho, pelo qual Cristo abandonou as suas riquezas celestiais. O objetivo do Evangelho, pelo qual Cristo se vestiu de carne, sofreu as nossas dores, é para que eu e você tenhamos pleno acesso a Ele de forma íntima, relacionamento. Esse é o objetivo do Evangelho. E esse objetivo, esse relacionamento está disponível para mim e para você. Você acha que você precisa ter um relacionamento mais genuíno, mais sincero com esse Deus? Ou você vai continuar tentando manter o seu barco inteiro com as próprias mãos? Nessa noite você pode tomar a decisão de deixar que a graça de Cristo envolva a sua alma antes que ela se parta por inteiro.